o deputado federal Sérgio Souza, do MDB do Paraná, foi eleito o novo presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária para o biênio 21-22. O deputado fala agora ao vivo com a gente, com exclusividade. Ele já está aqui conosco. Muito bom dia, deputado. Prazer recebê-lo aqui em nosso programa. E justamente para a gente entender aí as considerações desse biênio 21-22. Deputado, está nos ouvindo? Bom dia, estou sim. Maravilha. Vamos chegar aqui na Frente Parlamentar Agropecuária. Excelente. Prazer falar com todos vocês. Maravilha. Tudo bem, Renata? Tudo jóia. Eu gostaria de saber primeiramente sobre os pilares aí desse biênio 21 e 22. Recentemente até você já nos colocou, por exemplo, de tratar a imagem do agronegócio, que vai ser um grande pilar, e também a questão da segurança jurídica, né? Queria entender um pouquinho mais como é que vai funcionar essa liderança e, claro, os trabalhos aí à frente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Renata, veja só, nós temos aí, na verdade, vários desafios e nós colocamos esses dois como sendo os principais. Agora, durante esse processo eleitoral, um candidato a governador em São Paulo, no segundo turno, disse o seguinte, que o agro não é tudo isso que as pessoas falam, que o agro coloca veneno na mesa das pessoas, que o agro desmata a floresta, que polui a atmosfera e assim por diante. A beleza da democracia é isso, né? Que você pode falar o que você quiser, desde que não viole direito dos outros. Esta imagem de que o agro ele faz mal às pessoas, à saúde, não é verdadeira. É só olhar o censo do IBGE da expectativa de vida aumentou para 76,6 anos no Brasil. Níveis de Europa de 5 anos atrás, 10 anos atrás. Há 50 anos atrás, a população brasileira vivia em média 55 anos. Hoje nós estamos em 76,6. E comem o quê? Todos os dias. Nós temos muito mais controle de sanidade nos nossos produtos hoje do que tinha no passado. Eu venho da roça, eu nasci e me criei na roça. Eu passava veneno com máquina nas costas. Os venenos que nós usávamos, os defensivos agrícolas, agrotóxicos, agroquímicos, não interessa o nome. Eram muito mais tóxicos no passado e nós não tínhamos o controle que nós temos hoje de EPI, de orientação. Os filhos de agricultores hoje vivem uma outra vida. Então, esta imagem perante a sociedade, construída por muitos porque dá voto, alguém orientou esse cara em dado momento, falou, se você falar isso vai dar voto, porque nós temos dentro da sociedade urbana um conceito de que o produtor rural faz mal ao meio ambiente e faz mal às pessoas, que não é verdade. Nós temos que desmistificar isso, primeiro dizendo o seguinte, no Brasil, nós precisamos avançar, e aí envolve a segurança jurídica. No Brasil, nós precisamos avançar em legislações seguras, que dê a tranquilidade do produtor produzir sem riscos de investimento, sem risco para o seu negócio. Por exemplo, uma nova lei de agroquímicos, de defensivos agrícolas. Esta nova lei jamais permitirá, porque já é vedado em lei, que seja liberada uma nova molécula mais nociva daquela que temos hoje. Então, só pode moléculas que sejam mais eficientes e menos nocivas. Uma nova lei ela vai dar celeridade na liberação desses novos defensivos, para não demorar 10 anos, uma molécula nova no Brasil para conseguir ser liberada. Aquilo que na Europa já está sendo utilizada, nos Estados Unidos, na Argentina, em outros países ao redor do mundo, no Brasil demora 10 anos. Quando outras moléculas mais eficientes surgem no mercado, nós nem aprovamos a anterior ainda. Com relação ao meio ambiente, algum país do mundo faz o que nós fazemos? Nenhum. Vocês sabem, nós temos 66% do território nacional em floresta nativa. Nós plantamos igual a França e Espanha plantam juntas. E a Europa inteira, e França é desse tamanhozinho dentro da Europa, e a Europa inteira cabe dentro da nossa Amazônia Legal. Não é nem dentro do Brasil, não, dentro da Amazônia Legal.
e nós temos somente 8% do território que plantamos. O produtor rural é o que mais conserva o meio ambiente. Aí nós precisamos fazer regularização fundiária, porque regularização fundiária, quando se fala em queimadas ilegais e desmatamento ilegal, que nós combatemos isso de forma veementemente, nós temos que pensar assim, mas espera aí, se o produtor lhe foi dado a terra, ou foi vendida a terra há 50 anos, e ele está lá laborando sobre essa terra, e ele não deram título para ele ainda, como não deram em nenhum assentamento agrário nesse Brasil afora, principalmente o governo anterior da esquerda, 12 anos de poder, 14 anos de poder, não deu um título para um assentamento de reforma agrária, está tudo sem título. Quando esse agricultor, seja num assentamento de reforma agrária, seja numa propriedade rural, outra que não assentamento, que lhe foi dado pelo Estado a terra, mas não deram o título, ele corta uma vegetação para conseguir plantar, é legal ou ilegal? É ilegal, porque ele não teve autorização. Então, você veja, tem vários pontos que nós precisamos evoluir perante o conceito da sociedade e também perante o nosso poder judiciário, para que ele entenda de que aquelas legislações que nós queremos avançar é para dar segurança jurídica e é para fazer o que é bom e certo, não só para o produtor rural, mas para todo cidadão brasileiro. E quando a gente cuida do meio ambiente, a gente cuida da nossa gente. Quando a gente produz alimentos, não é diferente. Aqui, principalmente, né, você nos colocou, por exemplo, a questão dos defensivos agrícolas, por exemplo, ter aí uma nova lei de agroquímicos, colocou também a questão de regularização fundiária, a questão de preservação, e aí esse ponto também que chama a atenção, né? O que a gente tem visto e observou ao longo de toda essa pandemia é que realmente há, sim, essa questão bastante voltada ao setor produtivo brasileiro quanto à preservação. Quais serão os trabalhos aí da FPA realmente para considerar e argumentar e trazer aí os dados reais, né, e transparentes, para que realmente não se manche a imagem do agro brasileiro, e principalmente agora no ano de 2021, que a gente viu e já vem observando que vai ser realmente uma forte e importante discussão? Olha, nós temos vários sistemas. Nós temos, por exemplo, um feito pelo próprio governo, que é o controle através do PRA, do CAR. Isso está dentro do Ministério da Agricultura, numa secretaria cujo secretário é extremamente competente, nosso ex-deputado Colato. Nós temos o INPE, nós temos a NASA. Se o povo brasileiro ou aqueles que querem difundir essa ideia de que nós fazemos mal ao meio ambiente para ganhar notoriedade e discurso aqui dentro, mas prejudica o Brasil aqui e lá fora, se não acredita, vamos acreditar então na NASA. A NASA fez esse levantamento e faz constantemente esse levantamento. Então vamos pegar os dados da NASA para ver que eles dão conta de que nós temos um pouquinho mais de floresta do que os nossos dados pela Embrapa Floresta e assim por diante trazia. Nós falávamos em 66, eles falam em 66,6% do território nacional em floresta. Claro, Renata, que nós temos que combater o desmatamento ilegal. Nós não concordamos com o desmatamento ilegal, com queimadas ilegais, porque isso faz mal à natureza, faz mal ao meio ambiente e faz mal ao nosso negócio, faz mal à nossa produção de alimentos. Mas nós precisamos entender e queremos fazer com que a sociedade brasileira entenda, e vamos levar lá fora essa nossa mensagem também, de que a produção de alimentos gera emprego, ela gera renda. Sabe quantos empregos estão ligados à produção de alimentos no nosso país? 50% dos empregos do Brasil estão ligados diretamente e indiretamente ao agro desse país. E 50% do PIB. Tira a produção de alimentos para ver se não quebra o Brasil. Quebra as pequenas cidades onde tem só a produção agropecuária? Não. Quebra onde está a indústria do frigorífico, do trator, do insumo, do caminhão, do navio e assim por diante. Quando você vai numa gôndola de supermercado, e você olha naquelas prateleiras todas e a pessoa pega um pote com massa de tomate, de onde vem? De palmito, de azeitona, pega lá um pacote de trigo, de arroz, um pacote de macarrão, você vai
na área frigorificado e pega as carnes, os lácteos, os processados, vai na área de frutas e verduras. De onde vem tudo isso? Do agro. E onde é que gera emprego para processar isso tudo, industrializar e colocar à mesa do cidadão brasileiro? Na cidade. Então nós precisamos desmistificar. O agro é parceiro da cidade. A cidade é parceira do agro. As pessoas precisam entender isso e nós vamos trabalhar muito isso nos próximos 2 anos. Falando um pouquinho também sobre a questão do agronegócio, agricultura 4.0, não tem como a gente não tocar nesse ponto de conectividade. O deputado Alceu Moreira sempre falou muito da questão de passar aí a lei de conectividade. Como é que vocês vão trabalhar com essa liderança da FPA para que justamente algo que seja intrinsecamente importante para o desenvolvimento e celeridade do setor passe com mais facilidade? Olha, nós aprovamos no Congresso, Câmara e Senado mais recentemente, a questão de uns 15 dias, a lei do FUSH, né? Onde tem o Fundo da Universalização dos Serviços de Tecnologia, e ali nós criamos regras para que esses recursos possam ser investidos no interior desse país. Você leva para o campo uma colhedeira, um trator, a melhor tecnologia que tem no mundo. Você tem o profissional para operar esse equipamento extremamente capacitado, de forma técnica. No entanto, você chega lá e não tem conexão, você não tem internet, e sem a internet você não consegue desenvolver e implementar no campo a tecnologia. Isso serve, por exemplo, se você imaginar, para proteína animal. Hoje, o controle de fornecimento de alimento para o suíno, para a ave, para o peixe, controle de temperatura da água, do ambiente, isso se faz tudo com tecnologia. Agora, nós precisamos de uma agricultura de precisão, onde uma máquina, quando ela passa colhendo um talhão de soja, ela vai identificar em determinada área que ali a produtividade foi menor do que em outras. Quando voltar a outra máquina para soltar a semente e soltar o fertilizante, o adubo, ele vai identificar que ali naquele local ele precisa colocar um pouco mais de fertilizante. Você imagina isso tudo num país continental como o Brasil? Isso pode acontecer? Com certeza. Assim, Renata, eu estive na Convenção das Partes para a Sustentabilidade, a Rio+20, como senador da República naquele momento, lá em 2012, e Ban Ki-moon disse que o mundo consumirá 50% a mais de alimentos até 2050, dado ao crescimento demográfico e à inclusão social, e que o Brasil será responsável pela metade disso. Isso quer dizer o seguinte: nós teremos, até 2050, teremos que alimentar mais 1 bilhão de pessoas ao redor do planeta. Essa será nossa responsabilidade, do nosso setor agropecuário. E como nós vamos fazer isso? Recuperando áreas degradadas, com o advento da tecnologia, que nós somos os melhores do mundo em tecnologia, e não vai ser cortando árvore, através do desmatamento, porque nós temos condições e terras para isso. Nós precisamos de tecnologia, de investimento, e isso é que nós estamos trabalhando aqui, e vamos trabalhar muito nessa questão da conectividade para chegarmos a isso lá na frente. Maravilha. A gente vai fechando aqui. Eu sempre gosto de pedir uma mensagem final, uma reflexão. Qual que é a sua mensagem, sua reflexão para o dia de hoje como presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado? A vocação do Brasil é produção de alimentos. Não há concorrência entre o campo e a cidade. Nós temos que trabalhar em harmonia e quem ganha é o nosso país e todos os nossos cidadãos. Muito obrigada, então, deputado Sérgio Souza, aí eleito o novo presidente da FPA. Obrigada pela entrevista exclusiva aqui em nosso programa. A gente se fala com certeza em outras oportunidades. Bom dia, bom trabalho. Obrigado, Renata. Bom dia.